Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor, tudo bem? Vamos nós para mais uma escola bíblica. Quero convidar você a abrir comigo em Gênesis 2, verso 24 e 25. Gênesis 2, 24 e 25. Hoje eu vou falar de uma maneira mais pausada, porque a minha garganta não está muito boa, mas eu já fiquei feliz porque eu fiquei sabendo que essas ministrações a respeito de casamento estão surtindo frutos, viu, pastor Marco? Fiquei sabendo que o irmão Francisco essa semana lavou até roupa. Então, glória a Deus, hein? Deus está fazendo a obra. Gênesis 2, 24 e 25. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Pai amado, nos ajude, nos ilumine, ó Deus, por sua graça e por sua misericórdia. Abra o meu coração, o meu entendimento, e também, Senhor, o entendimento e o coração dos meus irmãos, para que o seu nome seja glorificado também nos nossos matrimônios. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Esse me parece que é o quarto encontro a respeito desse tema. O que é casamento? O que é casamento? Lembro que lá no começo nós demos uma definição simples, poderosa e bíblica sobre o que é casamento, e nós falamos que o casamento é uma aliança de compromisso. É isso mesmo, Gabi? É aliança de compromisso? Boa. O casamento é uma aliança de companheirismo. Companheirismo. Depois nós avançamos um pouco, falamos da questão da solidão do homem. Deus disse que não é bom que o homem estivesse só e, portanto, fez para ele uma auxiliadora idônea. E nós vimos na semana passada que Deus, então, ele fez o homem cair num profundo sono e tomou uma das costelas do homem, fechou o lugar com carne, e aquela costela Deus transformou numa mulher. E nós falamos que a mulher, ela é uma companheira especial de Deus, é um presente de Deus ao homem. Nós falamos também que ela foi criada por Deus, pelas próprias mãos de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Isso dá a ela a dignidade, o respeito e o valor, como qualquer ser humano. E nós falamos que o Adão, depois que ele recebeu uma esposa, primeira coisa, que o homem falou depois de ser criado é uma declaração de amor a Eva. E ele diz no verso 23: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E hoje nós concluiremos esse texto base que nós estamos usando para falar sobre casamento, falando dos versos 24 e 25, que eu acredito que nos traz informações poderosas, acrescenta, mais ainda informações poderosas a respeito do casamento. Queria que você marcasse aí essa expressão "por isso". Se você tem aí uma caneta, lembrando que não é pecado você riscar a sua Bíblia não, tá bom? Não é pecado não. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aí é essa pequena expressão "por isso". Por isso expressa consequência. Léo, tira um pouco do retorno, Léo, por favor. Está dando uma
microfonia muito forte aqui. Essa expressão por isso, ela meio que conecta tudo o que foi dito antes a respeito de casamento. E é como se agora o escritor dissesse assim: uma vez que nós entendemos Ei, agora sim. Então nós percebemos que essa expressão por isso, ela faz uma conexão com o que foi dito anteriormente. É como se o autor, quando ele escreveu o texto, ele dissesse assim: ok, nós sabemos que o casamento é uma aliança de companheirismo. Nós sabemos que Deus deu à mulher, ao homem, como um presente. Nós sabemos que a mulher, ela é da mesma natureza do ser humano, do homem, da mesma essência. Ela foi tirada de um lado para ser uma companheira do homem. Então, uma vez que nós entendemos tudo isso, o que isso implica? Qual é a consequência disso? Qual é a aplicação prática de tudo isso? O por isso explica exatamente isso. O por isso conecta o que foi dito, vamos dizer assim, no sentido teórico, agora ele aplica isso de uma maneira prática. E ele diz aí várias coisas que eu quero ir por partes, para que os irmãos consigam compreender essa conclusão que ele faz e essa aplicação prática. Por isso, a primeira coisa que ele diz aí: deixa o homem pai e mãe. Deixa o homem pai e mãe. Essa expressão, irmãos, ela nos fornece uma informação extremamente importante a respeito de casamento. E essa informação é a seguinte: quando o texto diz, deixa o homem, pai e mãe, eu quero primeiro chamar a atenção aqui para a palavra homem. Se a gente observar aqui, Adão e Eva não tinham pai e mãe. Dá para perceber isso no texto, né? Então, como que o autor diz assim, por isso, deixa o homem, pai e mãe. Aqui nós temos a instituição do casamento pelo próprio Deus e a instituição da família também pelo próprio Deus. De tal maneira que aqui nós temos uma instituição que foi criada por Deus de uma maneira universal. Ou seja, casamento não é só para crente. Tanto é que quem não é crente também se casa. E em todas as culturas que nós formos estudar, nós vamos perceber que existe uma relação matrimonial. Então, essa ordenança do casamento, vamos dizer assim, ela aponta para a universalidade. Aqui nós temos princípios que servem para toda a raça humana. O casamento serve para toda a raça humana. Ok? Então eu quero chamar a atenção para você, primeiramente nessa palavra homem. E aqui confesso que é uma interpretação minha, ok?
E o que eu quero dizer com isso? Quero chamar a sua atenção para essa palavra homem, porque eu entendo que casamentos são para pessoas maduras. São para pessoas que têm uma estrutura para lidar com questões financeiras, questões sexuais, questões familiares em geral, filhos, intrigas. Então, a gente precisa entender que casamento são para pessoas maduras. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa pensa assim: eu quero me casar. Vou pegar um jovem, 20 anos, ele quer casar. Mas ele nunca trabalhou. Ele ainda está vivendo com os pais e ele não sabe o que é pagar conta. Ele não sabe o que é sustentar uma família. É provável que se esse homem ou esse jovem entrar numa relação de casamento, ele tenha dificuldade para sustentar a família, seja financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Pode ser que esse casamento não dê certo. Da mesma forma, uma moça que não tem a experiência, por exemplo, de cuidar de uma casa, fazer uma comida. E eu não estou dizendo que as mulheres, elas foram feitas só para isso. Eu não estou dizendo isso. Pode ser que alguém faça um corte depois lá no YouTube e diga que eu, pastor Marcos, somos machistas. Eu não estou dizendo. O que eu estou trazendo aqui são questões de papéis. E o papel da mulher vai muito além das coisas do lar. O que eu estou dizendo aqui não implica que mulher não pode trabalhar, não pode ter uma carreira, não pode estudar. Eu não estou dizendo isso. Mas uma vez que você não tem a experiência bem clara, você não tem a noção bem clara do que são os papéis numa relação familiar, você acaba entrando numa relação de uma maneira imatura. E aquilo vai trazer danos. Ok? Então, o primeiro ponto aqui é que casamentos são para pessoas maduras. Ah, pastor, então significa o seguinte, que eu só vou então entrar numa relação de casamento depois que eu tiver uma vida financeira bem estabelecida, depois que eu tiver a minha casa, meu carro, já tiver feito faculdade. Não, não significa isso. Significa que você tem que entrar numa relação de namoro, pensando evidentemente já num casamento, entrar nessa relação com o mínimo de preparo possível, entendendo o que pressupõe entrar numa relação dessa. Ok? Você precisa no mínimo entrar. O homem, o jovem, ele tem que entrar numa relação de namoro com uma jovem, entendendo que aquilo ali é para casamento. Ele não está entrando para assim, ó, eu vou experimentar, se não der certo a gente descarta. Não. No cristianismo não tem isso. Então, ele precisa entrar ciente dos seus papéis, dos seus deveres, das suas responsabilidades. A moça também do mesmo jeito. Consciente de quais são os seus papéis, as suas responsabilidades. Se eles têm essa dimensão, significa que o casamento deles serão 1000 maravilhas? Não. Mas significa que eles já entraram cientes das suas responsabilidades e dos seus papéis. Então, isso vai facilitar a relação, a convivência. Então, a primeira coisa, casamento é para pessoas maduras. Segundo ponto, é que casamento, ele propõe emancipação. Emancipação dos pais. Essa expressão aí, deixa o homem pai e mãe,
ela é uma proposta de emancipação. A palavra emancipação significa basicamente libertação, uma ruptura. Por exemplo, tem igrejas que elas fundam outras congregações. E aí fica, vamos imaginar que nós temos uma outra congregação. Essa aqui é a igreja mãe. Aí nós vamos imaginar que a gente abre uma outra congregação numa outra cidade. E o Bernardo e a Ana Luísa assumem lá aquela congregação. Aquela congregação, ela continua respondendo à igreja mãe. Ok? Geralmente é assim que acontece. O pastor que assume lá, ele continua respondendo ao pastor presidente da igreja mãe. As finanças são administradas lá de acordo com as regras da igreja mãe. Agora, quando aquela congregação ela ganha um corpo, e a igreja mãe percebe que ela agora está pronta para caminhar sozinha, e ela dá conta de ter um corpo, ela já tem um corpo de líderes preparados, ela já dá conta de fazer uma administração eclesiástica saudável. Quando a igreja mãe entende isso, ela vai emancipar aquela congregação. Ou seja, a partir daquele momento, aquela congregação, ela não depende mais da igreja mãe. Ela dá conta de caminhar por si só. Então, o casamento propõe emancipação dos pais. No sentido de que, uma vez que você se casou, você precisa entender que a sua vida financeira agora tem que ser tratada com a sua esposa, com o seu marido. Os problemas financeiros que surgirem, vocês precisam aprender a lidar com eles. Os problemas emocionais que surgirem, vocês precisam tratar eles entre vocês. As lutas, as brigas, as dores têm que ser resolvidas entre o casal. Não faz sentido, e eu creio que não faz sentido, e essa não é a proposta bíblica, mas na maioria dos casos, pelo menos que eu conheço, tá? Geralmente, casais, pessoas que se casam, continuam morando no mesmo local, junto com os pais, geralmente o casamento acaba num pequeno espaço de tempo. Porque imagine o cenário. A moça saiu da casa dos pais, casou com o jovem, e eles estão morando na casa em cima da mãe, em cima da família, dos pais do jovem. Para o jovem está tudo bem, concorda? Porque ele continua no mesmo local. Ele tem a mãe e o pai embaixo. Então, aquele vínculo, a probabilidade é que ele entre numa posição de conforto. A moça que saiu da casa dos pais, aquilo é tudo desconhecido para ela ainda. Casamento é algo, se você realmente entende o que é casamento, depois que você casou e voltou da lua de mel, entende? Aí que a coisa começa. E aí aquela moça, ela já tem a dificuldade, ela fica meio perdida. E a probabilidade dela começar a ter que engolir algumas coisas em silêncio é muito grande. E a probabilidade dos pais do jovem defenderem ele nas questões que eles começarem a ter atrito é muito grande. Agora, quando o casal se emancipa dos pais, eles entendem o seguinte: não significa que você nunca mais vai voltar a visitar seu pai, sua mãe, não significa isso. Mas, como eu disse, emancipação dos pais significa que, a partir de agora, os meus problemas e da Bárbara são nossos problemas. Não são problemas do Arlen e da Sandra. As minhas dificuldades financeiras não são problema da minha mãe e do meu pai. Não são problema do Arlen. Problema meu e da Bárbara. O Arlen pode até me socorrer financeiramente, caso eu precise. Inclusive, isso já aconteceu.
Mas eu não posso ser dependente do Arley para sustentar a minha casa. Então, o casamento propõe emancipação dos pais. Se não tiver essa ruptura, essa cisão, é difícil. É difícil. Tem pessoas que casam e quando começa a ter atritos, a moça ou o rapaz começa o quê? A liga para a mãe. Mãe, nossa, briguei com o Zezinho. O Zezinho falou isso comigo. A tendência é que a mãe dela fala o quê? Minha filha, larga o Zezinho e volta para casa. A tendência é que o Joãozinho, quando ele casa, pai, a coisa está pegando aqui, mãe, me ajuda, não sei o que eu estou fazendo. Não, meu filhinho, vem cá. Vou fazer um almocinho para você aqui. Vai dar ruim. Certa vez um casal falou comigo assim, o rapaz falou comigo assim: ô pastor, eu e minha esposa, nós decidimos dar um tempo. A gente está brigando demais e nós decidimos dar um tempo, pastor. E aí eu peguei minhas coisas e voltei para casa da minha mãe e a gente vai dar um tempo. Aí eu já tinha conversado com ele várias vezes, aí naquele dia eu achei por bem pegar mais pesado com ele, sabe? Embora na maioria das vezes eu pego pesado desde o início. Mas naquele dia eu falei com ele assim: deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Você é homem ou moleque? Não, pastor. Mas não, porque quem dá tempo é adolescente, que está namorando. Hein? O sujeito, depois que ele casou, não tem como dar tempo mais não. Hein? Então, meu querido, sinto muito, para mim você é um moleque. Para mim você está achando que você tem 15 anos de idade, mas você não tem 15 anos de idade. Você já é um barbado. Então, esse negócio de dar tempo não existe não, tá? Pastor, mas veja bem. Tá... Beleza, meu irmão, mas continuo na minha posição, tá bom? Deus te abençoe. Desligamos o telefone, aí passou 5 minutos. Ô pastor, só para te falar que eu estou voltando para casa já. Pergunta se ele fez isso de novo, se ele saiu de casa de novo. Nunca mais. Ele entendeu que não dá para dar tempo. Quem dá tempo é adolescente. E olha lá. Então, o casamento propõe a emancipação dos pais, está aí. Eu vi o casal ali chegando, é o casal. Sejam bem-vindos, viu? Nós estamos aqui numa série na Escola Bíblica falando sobre o que é casamento. E nós estamos aqui em Gênesis 2, 24, só para contextualizá-los aí, tá bom? Então, essa primeira expressão, por isso deixa o homem pai e mãe, casamento propõe a emancipação dos pais. O segundo aspecto aí, que o texto nos propõe a respeito de casamento é: e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A união aí é o que nós já falamos aqui, que o casamento, além de propor emancipação, ele propõe uma aliança. Propõe uma aliança. O homem se une à sua mulher. Veja que essa ruptura que acontece entre os filhos e os pais, ela é uma ruptura que propõe uma outra união. Você deixa isso para se juntar àquilo. Percebe? E é uma união à sua mulher. Então, o casamento propõe uma aliança. Esse é um ponto interessante aqui. E o segundo ponto que nós percebemos aí, quando o texto diz que o homem se une à sua mulher, nós entendemos que a regra bíblica para o casamento é a monogamia. Casamento é a emancipação dos pais e é monogâmico. Monogâmico. Veja que não é, e se une às suas mulheres. Ah, pastor, mas
Abraão teve outras mulheres, os patriarcas tiveram várias mulheres. Essa não é a regra, ok? A propósito, você pode ver que esse tanto de mulheres que eles tiveram trouxeram mais problemas para eles. Só você ler a história. Não significa que a Bíblia conta aquilo, que aquilo é doutrina, ok? E é interessante que a Bíblia é o único livro que conta a realidade. Ela pega os principais personagens, os heróis, e fala assim, está vendo, eles falharam. Já percebeu que a Bíblia é o único livro que faz isso? Porque nos outros livros, os heróis nunca falam, eles são super-heróis. Eles sempre no final vencerão. Mas você percebe, por exemplo, que na Bíblia, os grandes homens de Deus fracassaram. Davi, o homem segundo o coração de Deus, fracassou. E todos os reis que vieram depois dele também fracassaram. Isso é uma forma de Deus dizer o seguinte: lá atrás, em 1 Samuel, o povo chegou e pediu um rei. Ah, Senhor, a gente quer um rei, igual as outras nações. O Senhor, tá bom, vocês já têm um, né? Mas vocês estão me rejeitando, vocês têm um rei, o rei de vocês sou eu, mas vocês querem um rei como as outras nações, então tá bom. Vou dar para vocês um rei. Só que aí Deus vai dar para eles uma série de reis, e todos os reis falham. E no final de tudo, Deus diz para eles, então tá bom. Já que vocês pediram um rei, eu vou mostrar para vocês um único que pode reinar sobre vocês, sou eu. Todos os reis falharam, todos os heróis bíblicos falharam. Então, casamento propõe a monogamia, casamento bíblico é monogâmico, não é o homem e suas mulheres, não é a mulher e seus maridos, mas sim o homem se une à sua mulher. Ok? Eu acho que não precisa render muito nisso aqui, né? Acho que isso aqui está muito bem claro. Depois ele diz aí, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o mistério do casamento. Quando que dois se tornam um? No matrimônio. Existe duas linhas de interpretação dessa questão de quando que homem e mulher se tornam uma só carne. Eu acredito que as duas são coerentes. A primeira afirma que o homem e mulher se tornam uma só carne quando ocorre a aliança. Ou seja, se casamento é uma aliança de companheirismo, quando o homem e a mulher entram numa relação de matrimônio, eles já se tornam um. Existe essa linha de interpretação aqui, ok? Agora, um ponto interessante aqui da gente perceber é que quem casa o casal? É a igreja ou o Estado? Vou fazer outra pergunta. Quando um casal vai lá no cartório, e lá é celebrada a união civil deles, e eles não fazem o casamento na igreja, eles são casados? Quem acha que é casado? Levanta a mão. Está dividido aqui, hein? Parece que está dividido. Alguns pensam que ainda não, porque se não casar na igreja não é casamento, e outros... Boa. Vamos supor que o casal não tem condição de fazer o casamento na igreja. A Raíssa, você ficou meio na dúvida, hein, Raíssa? Você não levantou a mão, não, né? Ficou meio em cima do muro, assim. Mas não foi só você, não. A gente entende o seguinte, dentro do catolicismo romano, a pessoa só está realmente casada quando ela casa na igreja. Porque dentro do catolicismo, o casamento é um sacramento. Dentro do catolicismo, o casamento é um sacramento. O que é um sacramento? Um sacramento é um meio pelo qual o Senhor concede graça. Isso é sacramento. Ok? A Igreja Católica Romana tem os 7 sacramentos. Então, ela entende que o casamento é um sacramento, portanto, o casamento só é válido se ele acontecer
na igreja. Dentro do catolicismo romano, quem casa o casal é a igreja. Ok? Dentro da doutrina reformada, nós temos 2 pontos. O primeiro é que nós não entendemos que existem 7 sacramentos. Nós entendemos que existem 2 sacramentos: batismo e Santa Ceia. Ponto. E nós entendemos que quem casa é o Estado. Quem estabelece a união entre um homem e uma mulher é o Estado, não a igreja. Então, para nós reformados, o casal ele já está unido em matrimônio a partir do momento que eles foram no cartório e fizeram uma união civil. Ok? Então, pastor, significa que nós podemos dispensar o casamento na igreja? Não. Porque o casamento na igreja nada mais é do que aquele casal que teme a Deus e entendem que receber um companheiro, uma companheira, dado como presente de Deus, celebram a união matrimonial que eles já fizeram na presença de Deus. Esse é o ponto. Ficou mais fácil agora, Vitória? Começa a juntar dinheiro agora, que dá para fazer os 2. O outro ponto aqui, os 2 se tornam uma só carne quando fazem uma aliança, existe essa linha de interpretação, e existe uma outra linha de interpretação que diz que homem e mulher se tornam uma só carne na relação sexual, no ato da relação sexual. Eu acredito que os 2 pontos, as 2 posições aqui estão corretas. Eu acredito que uma leva a outra. Eu diria que a aliança celebrada num cartório, diante de testemunhas e diante de um juiz, faz com que aqueles entendam que eles estão unidos. O ato sexual se torna a consumação dessa aliança. Ok? E aí nós temos base bíblica para dizer isso. Quando nós vamos lá em 1 Coríntios, vá lá comigo em 1 Coríntios capítulo 6. Verso 12. Um texto bem citado, mas um versículo pinçado, fora do contexto. 1 Coríntios 6, 12. O que diz aí? Todas as coisas me são lícitas. Paulo repete essa expressão 2 vezes, aqui no capítulo 6 e no capítulo 10. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Algumas pessoas entendem o seguinte: o que estava acontecendo aqui? Essa expressão, todas as coisas me são lícitas, não é uma expressão cunhada por Paulo. Essa é uma expressão que existia, era um ditado popular que existia na época na cidade de Corinto. Porque a cidade de Corinto era uma cidade libertina. Para eles, tudo era permitido. Não é à toa que a cidade de Corinto tinha o templo de Afrodite, onde havia milhares de prostitutas cultuais que estavam à disposição dos homens e dos visitantes para cultuarem a Afrodite por meio da orgia sexual. Então, era uma cidade totalmente promíscua. E é interessante que Paulo chega lá e prega o evangelho, e muitas dessas prostitutas cultuais se convertem ao cristianismo. Então, pelo fato de Corinto ser uma cidade libertina, eles tinham essa ideia de que, não, todas as coisas me são lícitas. E eles vêm para a igreja com essa concepção. E aí Paulo fica sabendo que eles estão
querendo continuar vivendo na libertinagem. E aí Paulo agora começa a condenar a questão da promiscuidade dentro da igreja. Então é meio que ele dissesse assim, vocês estão dizendo que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Vocês dizem que todas as coisas são lícitas, mas na igreja é diferente. Tem coisas que não convêm a um crente. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Do que vale algo ser lícito se não te convém? De que vale algo ser permitido se você se torna escravo dela? Então ele começa dizendo isso. Verso 13. Ele ilustra isso agora. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. O que os coríntios estão dizendo? Paulo, aqui é uma questão, o contexto aqui é relação sexual, ok? Eles estão dizendo assim, não, Paulo, a questão sexual é uma questão de apetite, é instinto. Deus nos criou para transar. Por exemplo, a fome é algo da carne. Então, não é pecado eu me alimentar. Eles dizem, os alimentos são para o estômago para os alimentos. Ou seja, cara, as minhas genitálias, elas são para a satisfação do meu prazer, entende? E se Deus criou uma mulher e eu sou um homem, entendeu? Eu tenho que me alimentar da mulher e ela se alimenta de mim, está tudo beleza, porque afinal de contas tudo se reduz a um instinto. Aí Paulo vai e corrige eles dizendo, mas Deus destruirá tanto este como aquele. É porque eles estavam dizendo assim, o que eu faço com o meu corpo não tem nenhum impacto no meu espírito. Paulo diz, tem. Porque o alimento é para o corpo, o alimento é para o estômago para o alimento, mas Deus destruirá os dois. Aí agora ele faz o porém, faz o contraste. Porém, ou seja, vocês estão dizendo isso. Porém, o corpo não é para a impureza. Deixa-me só checar que palavra é essa aqui, eu acho que é porneia, deixa eu só me ver. Sim, a palavra impureza aqui é a palavra grega porneia. Porneia, da onde vem a palavra pornografia, né? Porneia, pornografia é pornos mais grafo. Pornografia. O corpo não é para a impureza. Porneia significa toda relação sexual ilícita, fora do casamento. Todo e qualquer ato sexual fora do casamento pode ser definido como porneia, impureza. Porém, o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ou seja, vocês estão dizendo que o que você faz no corpo não impacta a sua vida espiritual. Paulo está dizendo, impacta. Porque tanto o seu corpo quanto o seu espírito pertencem ao Senhor. Aí ele diz assim, 14, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. A importância que ele está dando ao corpo. O corpo é importante. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Ele faz uma pergunta retórica, aquela pergunta que a resposta já está implícita. Vocês não sabem que os vossos corpos são membros de Cristo? A resposta óbvia dos seus leitores é sim, Paulo, nós sabemos. Nós já fomos ensinados sobre isso. Aí o verso 15. Continua o verso 15. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo, meu corpo, e os faria membros de meretriz, membros de uma prostituta? Aí ele responde, absolutamente não. Negação enfática, de modo nenhum. Ou seja, se meu corpo é membro de Cristo, eu estou unido misticamente com Cristo, mediante a fé, a ressurreição, a justificação. Se eu estou unido com Cristo, eu sou um com Cristo. Por acaso eu vou pegar o meu corpo que está unido com Cristo e vou entregar ele para a prostituição? Para o ato sexual ilícito? Eu vou sair por aí e vou me deitar com qualquer um que não é o meu marido? Eu vou me deitar com qualquer uma que não é a minha esposa? Paulo diz, absolutamente não. Aí agora ele
bebe lá em Gênesis 2, e ele diz assim no verso 16: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Veja aí a união de uma só carne a partir do ato sexual. Paulo está afirmando aí: o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela. Veja a seriedade que a Bíblia trata a questão do sexo fora do casamento. Continua o verso 16. Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Olha aí, ele tá bebendo lá em Gênesis, citando Gênesis 2, 24, que nós lemos aqui. Ou seja, lá em Gênesis não diz que o homem e a mulher se tornariam uma só carne? Nós podemos usar o Novo Testamento para interpretar o Antigo Testamento. E Paulo está dizendo que um homem se torna uma só carne com uma mulher quando ele tem relação sexual com ela. Esse é o problema de pessoas que têm relação sexual antes do casamento, porque quando eles entram num relacionamento de casamento, eles entram fragmentados, dissolvidos. Eles entram com tantas experiências, e eu vou usar a expressão aqui, com tantas partes de outras pessoas, que muitas vezes eles se perdem. E como eu já citei aqui, eles querem trazer as experiências que tiveram sexualmente com outras pessoas para dentro da sua própria relação. Aí ele começa a tratar a esposa como um objeto sexual, como uma prostituta. Por quê? Porque ele traz uma experiência sexual animalesca, amaldiçoada, porque ela foi feita fora do ambiente propício que Deus estabeleceu. Sexo é bênção demais, irmãos. Glória a Deus pelo sexo. Deus nos criou e nos deu a possibilidade de termos relações sexuais. Mas Deus é tão bom que Ele não apenas nos criou seres sexuais, mas Ele também nos estabeleceu um ambiente propício onde isso pode ser deleitado. Deus é maravilhoso. E Ele diz o seguinte: esse é um ambiente propício para você se deleitar. Lê depois Cantares. Seus lábios destilam mel. Seus cabelos são como os pelos das cabras. Né? É só você ler como se leria hoje. O seu cabelo é tão lindo e tão macio que eu não encontro um cabelo igual. Não tem outra mulher que tem um cabelo igual ao seu. É isso que o autor está querendo dizer. Você pode ler Cantares, é uma linguagem poética, mas você vai perceber que ele está repleto de linguagem, de questões sexuais ali. Fala de seios, fala de abraço, de carícias. Cantares era usado pelos judeus, depois da festa dos tabernáculos, quando o casal se retirava para os seus aposentos e celebravam a sexualidade ensinada a partir do livro de Cantares. Paulo continua dizendo aí, verso 17: mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fugir da impureza, fugir do sexo fora do casamento. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para Timóteo, para os jovens aqui, tá? Quando ele escreve para Timóteo, um jovem pastor, Paulo diz assim: Timóteo, fugir das paixões da tua mocidade. Paulo diz o seguinte: ó, as paixões da tua mocidade, ô Timóteo, aquelas questões inflamadas, você foge delas. Agora o diabo, você vai para cima dele. Você vai para cima do diabo com os dois pés na porta. Mas as paixões da carne, vaza delas. Porque elas têm poder destruidor. Então ele diz aí: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Cristo te comprou, seu corpo pertence a Ele. E na relação de aliança e de uma só carne entre marido e mulher, Paulo vai falar isso adiante, no capítulo 7
de Corinto, quando ele vai dizer o seguinte, que no casamento, o corpo da mulher não pertence mais a ela, e o corpo do marido também não pertence mais a ele. Nós vamos falar isso no próximo domingo, porque pode ser que alguns pensem, está vendo? Isso aí é meu, hein? E aí, às vezes, as pessoas tendem a interpretar esse texto de maneira errada e caem no engano de que, quando eles pensam que o fato de Paulo dizer que o corpo não pertence mais a eles, mas o corpo pertence um ao outro, eles pensam o seguinte, eu posso fazer o que eu quiser com isso. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Ok? Voltando lá em Gênesis, para a gente encerrar. Gênesis 2:25 agora, eu quero encerrar com esse texto. Ora, para mim um dos textos mais lindos da Bíblia, sobre casamento. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam... Está escrito aí, Léo? Está escrito aí, Felipe? Você que estavam o quê? Nus. Pastor, misericórdia, Adão e Eva foi criado peladões. Sim. Um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus. Mas olha aí que ele termina dizendo assim, sim, eles estavam nus e não se envergonhavam. Se você fizer um estudo indutivo da palavra nudez, em todo o Antigo Testamento, você vai perceber que nudez, e até no Novo Testamento, nudez é um símbolo de vergonha. Diversas vezes no Antigo Testamento, Deus diz que vai corrigir Israel por causa da nudez, vai deixar Israel nu. Lá em Apocalipse, quando Jesus vai se dirigir à igreja de Laodiceia, ele vai dizer assim, vocês dizem que tem tudo, mas vocês são pobres, cegos e nus. A nudez, ela tem a ideia de vergonha, mas essa ideia de nudez, ela só vai ganhar a conotação de vergonha depois da queda. Porque antes da queda, o casal estava nu e não se envergonhava, ou seja, não tinha culpa neles. Já repararam que nós somos os únicos animais que usam roupas artificiais? Vocês já observaram isso? Você não acha nenhum outro animal na natureza que tem roupa artificial. Você não vai ver um leão andando aí com uma jaqueta e uma calça jeans. Você não vai ver, se você vê, tem alguma coisa errada. Apesar que hoje em dia o pessoal tem pet e coloca roupa nos pets, né? Mas eles não precisam, os animais, eles estão nus e ninguém está com vergonha um do outro, entende? Mas nós, seres humanos, temos que cobrir a nossa nudez, a nossa vergonha. E não é interessante que o casamento, ele é o ambiente propício que Deus estabeleceu para que homem e mulher se satisfaçam sexualmente, mas que também tenham uma experiência de intimidade em todos os sentidos, como não é possível experimentar em nenhuma relação, nenhuma outra relação. A ideia de nudez aqui traz intimidade, traz confiança. O Adão não está preocupado com o tipo do corpo da Eva, entende? Se ela tem barriga, se ela não tem, se ela tem estria, se ela não tem, se ela tem ruga, se ela não tem, se ela usa silicone, se ela não usa silicone. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado o seguinte, não importa como ela é, importa que ela é um presente de Deus para mim. A minha vida está nua diante dela, e a vida dela está nua diante de mim. Portanto, o casamento, ele é a emancipação dos pais, ele é uma união mística entre um homem e uma mulher, quando dois se tornam uma só carne. E o casamento também é o ambiente propício e mais transparente que Deus estabeleceu para um homem e uma mulher. Portanto, no casamento, infelizmente, irmãos, infelizmente, é triste dizer que, na maioria das vezes, as pessoas têm mais facilidade em compartilhar das suas dores, angústias e até pecados fora de casa
do que com o cônjuge. Infelizmente. Quando a Bíblia diz que o casamento, homem e mulher estão nus. Não tem milindre, não há espaço para julgamento no casamento. O homem deveria chegar para a mulher e falar: olha, é isso aqui que está acontecendo comigo. Esses são os meus pecados, essas são as minhas angústias, essas são as minhas falhas, esses são os meus erros, eu preciso que você ore comigo. E a mulher também deveria fazer o mesmo. É assim que eu me sinto. É isso que tem passado na minha cabeça. E eu preciso que você ore comigo. Eu não tenho nada a esconder, minha vida é um livro aberto diante de você. E a sua vida deve ser um livro aberto diante de mim. Porque Deus estabeleceu a minha união com você, a sua união comigo, como um ambiente natural, saudável e abençoado, para nós compartilharmos tudo o que quisermos uns com os outros. Aí eu penso o seguinte, né? Se nós entendêssemos de fato o que a Escritura diz a respeito de casamento, nós não cometeríamos tantos enganos e tantos deslizes. Nos falta Bíblia, nos falta conhecimento de Deus, nos falta temor e reverência. Quando nós buscamos uma experiência de casamento fora da palavra de Deus, tudo que nos resta é solidão, mesmo estando acompanhado. Perguntas, acréscimos, dúvidas, confissões de pecado, é agora. Você quer confessar um pecadinho, Felipe? Pode. Estende as mãos aqui, pastor Marco, por favor. É interessante, né, pastor, a questão da confidencialidade e de ver o nosso esposo, a nossa esposa, como a outra parte de nós que precisa do mesmo cuidado que nós damos a nós, e ali há uma troca aonde você tem que nutrir a você, para você ser saudável, e pedir ao outro ajuda, fazer com que o outro seja saudável e pedir ajuda para ficar saudável também, né? Caminham os dois juntos, um vai ancorando o outro. Por que eu falo? Eu, no começo da minha caminhada cristã, né? Eu já era casado, mas eu trouxe muita carga, né? Como todos trazem. E eu tinha muito problema na área sexual. E eu só consegui realmente não me livrar, porque livrar assim, que isso não me incomoda mais. Sim, me incomoda. Mas eu só consegui vencer o dia que eu realmente cheguei para minha esposa e falei assim: eu tenho problema nessa área. E é algo pesadíssimo, principalmente para um homem, né, assumir para sua esposa que tem problema na área sexual, que tem problema em estar com outras mulheres, e pedir ajuda à esposa para que ela possa orar junto com ele para ele vencer isso. E outra questão também é a esposa entender, né, não levar isso para um lado sentimental e ter ciúme, e ajudar o esposo a caminhar. Ou seja, o casamento, é lógico que nós sabemos que tem a questão das pessoas que não sentem falta, né, o celibato, mas o casamento, ele realmente te dá para você qualidade, força e condição de vencer a vida. Sozinho é muito difícil. O casamento, ele realmente vamos colocar em termos práticos, a melhor coisa que Deus criou. Algumas pessoas, elas pensam que casamento é 50-50. 50% meu, minha responsabilidade, 50% do meu parceiro ou da minha parceira. Eu entendo que, biblicamente, nós podemos entender que casamento é 100-100.
100 e 100. Porque quando ambos entendem que eu preciso fazer 100%, eu não vou esperar que o outro faça os 50% dele, a parte dele. Eu estou disposto a dar o meu 100%. E se o outro também está disposto a dar o 100%, ambos vão assumir as suas responsabilidades. Porque 50-50 fica aquela questão assim, né? Ah, mas olha só para você ver, mas eu já fiz, mas e você? Eu ouvi certa vez um pastor dizendo o seguinte, e isso é bem forte que ele diz o seguinte: veja bem, se eu reduzo o casamento a uma questão simplesmente sexual, eu vou ter um problema muito grande com isso, porque ele diz assim, imagina, se algum dia a minha esposa, ela tem um acidente de carro e ela fique vegetando, como que eu vou fazer com as minhas questões sexuais? Eu vou buscar outra mulher na rua para me satisfazer? Ou eu vou dominar as minhas paixões sexuais porque um dia eu fiz uma aliança de companheirismo com aquela mulher? Percebe a seriedade disso? E aí o Felipe disse aqui muito bem. Essa atitude de você ter a liberdade, né? E aí o marido e a esposa o casamento tem que ser construído para que esse ambiente possa existir. Esse ambiente onde eu acho que é nobre o marido chegar para a esposa, nesse caso que o Felipe trouxe, e dizer, olha, eu tenho problema nessa área, eu preciso que você me ajuda. Eu acho que isso é nobre. Por outro lado, também é nobre a esposa dele dar para ele um ambiente propício e ajudar ele nisso. Dela não pensar assim, ah, mas então está me traindo já. Não, então quantas mulheres você já tem? Não. Tem que estabelecer também um ambiente onde essa abertura possa existir. Eu tenho um problema muito grande, eu sou precipitado. Às vezes a Bárbara vai falar alguma coisa comigo, antes dela terminar, eu já, não, mas eu vou confessar esse pecado aqui para ela, viu, Felipe? Me ajuda, meu amor, a vencer esse pecado, viu? Porque às vezes, quando a gente já vai dando a resposta de imediato, você acaba impedindo o outro de ter um ambiente acolhedor, onde ele possa trazer as questões. E aí sempre vai ter coisinha escondida. Não, eu não posso contar isso aqui para a Edilene, porque a Edilene, se ela souber, vai cortar meu pescoço quando eu estiver dormindo. Não posso contar isso aqui para Francisco, e Francisco... A gente tem que cultivar esse ambiente, para que uma vez que ele exista, a gente consiga o quê? Nos fortalecer e nos blindar das tentações que existem para todos nós. Para todos nós, inclusive para nós pastores. Então veja a beleza, né, que o casamento propõe. Né? Mais alguém quer confessar um pecado? Felipe. A Vitória está querendo falar, você não está não, Vitória? Eu sabia que tinha confissões. Hoje é o último dia, mas Deus está quebrantando aqui hoje. Vamos aqui no Jacques para a gente encerrar. Que nós já... Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Só queria acrescentar sobre o que você falou, sobre a questão do libido, quando a esposa está vegetando, ou vai para o hospital. Falou. Eu vou te falar agora. Não falou bem do libido, do desejo sexual, né? Eu já passei por isso, quando a Bárbara ficou internada 15 dias. Assim, e Deus é tão bom com a gente que parece que Ele corta mesmo. A gente não sente vontade, a gente tem a vontade de ter a pessoa de volta para casa, não para ter o ato sexual, mas porque a gente quer ela bem. Né? Então, assim, eu já passei por isso. Foram, assim, 15 dias que dormi fora, dormi longe, que aí a gente percebe o tanto que até as chaturas, né, aquela hora que você tem nervoso, você fala, não, é muito ruim, não, você tem que parar com isso, aí você vê que faz falta, né, faz muita falta mesmo, e a gente só consegue compreender isso quando você passa por uma situação dessa. Né, hoje Perfeito. A gente tem um diálogo, né, eu até já falei outras vezes para a igreja, a gente conversa no banheiro, ela todo dia espera para a gente tomar banho junto, né, a gente até esquece da conta. Essa é uma confissão forte. Né, a gente conversa dentro do banheiro, quando a gente vai tomando banho, ela vai perguntando,
como é que foi meu dia, eu pergunto como é que foi o dela, e aí é o único momento que a gente tranca a porta do banheiro, os meninos ficam batendo na porta, a gente não está ouvindo, aí a gente consegue conversar e ter o diálogo nosso durante o dia. Depois a gente vai e janta, e faz a oração e vai dormir. Então, assim, o nosso diálogo hoje é no banheiro, um banheirinho pequenininho lá. Essa confissão foi forte, hein? A gente sabe essa palavra que o Jackson usou, libido, né? Existe uma questão fisiológica que às vezes limita o parceiro ou a parceira no que diz respeito ao desejo sexual. E por isso a importância da gente cultivar o ambiente de abertura, porque muitas vezes, né, vamos supor que a mulher tem essa dificuldade, né? E aí o homem não tem a sabedoria para entender que isso é algo fisiológico, precisa de um auxílio médico, até mesmo medicamentoso. Ele acaba pensando assim, poxa, mas a minha mulher não me quer, ela me rejeita. E aí ele abre um espaço para que qualquer ambiente que ele estiver, ele vai encontrar alguém que satisfaça ele naquilo que a esposa dele está faltando. Então, se ele não tiver esse espaço para conversar, esse discernimento e essa sabedoria de observar e falar, pode ser que tenha algo aqui que seja, não é pessoal, entende? Às vezes tem algo fisiológico, né, que precisa de uma intervenção medicamentosa, às vezes tem algo psicológico, que precisa de uma intervenção terapêutica, que vai resolver a questão. Então, veja como que é importante ter o ambiente aberto para dialogar sobre essas coisas, né? Para que isso, de fato, dê ao casal a oportunidade de ser transparente um com o outro e juntos vão buscar a solução para o problema. Então, é importantíssimo a gente cultivar esses ambientes aí. Se você fosse falar essa confissão, já que se eu soubesse, eu tinha pedido para tirar as crianças da sala, mas... Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé, vamos orar. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos por este momento maravilhoso que tivemos aqui, Senhor, falando da sua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a aplicarmos tudo aquilo que estamos aprendendo aqui para o louvor e glória do seu santo nome, que os nossos relacionamentos esperem, Senhor, a vontade do Senhor e a sua palavra e a glória do Senhor. Que aqueles, ó Deus, que ainda não são casados, que eles orem para que o Senhor conceda a eles uma esposa ou um marido, que de fato Deus esteja vivendo em conformidade com a sua palavra, que tema ao Senhor e ande nos seus caminhos, ó Deus. Ó Pai, eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém.